pessoal, na aula de hoje eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre como nós usamos a bancada Part. Tá? Só lembrando que nós temos duas bancadas importantes na parte de desenho aqui no FreeCAD, que é a parte Design, que nós já vemos usando até agora, mas temos também a bancada Part. Vamos dar uma olhada como que se utiliza a bancada Part e em alguns momentos, dependendo do tipo de projeto e desenho, é mais adequado e mais fácil usar a parte Design. Em alguns outros momentos, a bancada Part, porque acelera um pouco o processo de desenho, tá bom? Então, qual que é o conceito da bancada Part? Tá? Clicando aqui, escolhendo esta bancada, você percebe então que ele muda esse conjunto de menus aqui, né? Tá bom? A partir aqui dessa segunda linha. Na bancada Part, ela tem um foco no desenho para as geometrias mais simples. Então nós vamos partir o desenho usando geometrias como cubos, cilindros, esferas, cones, anéis, discos e assim por diante, tá bom? E aí a gente pode realizar operações de sólido dentro dessas geometrias, simples, tá bom? Então vamos lá. Como que a gente vai proceder? Primeiro, vamos criar um novo projeto, ok? Criamos um novo projeto. Aqui na aba Modelos, a gente percebe que ele está, então, aqui criado. Aí a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai vir aqui nesse projeto e nós precisamos, então, fazer o desenho de uma peça. Por exemplo, vamos supor que nós vamos desenhar um cubo. Clicamos aqui no cubo e veja que, automaticamente, ele já coloca esse cubo disponível para nós, lógico, em dimensões padrões do programa, mas que podem ser facilmente mudadas caso a gente selecione ele aqui, ó, selecionamos aqui cubo, viemos aqui na opção, aqui embaixo, ó, onde nós temos as dimensões do cubo, tá? Então, largura, comprimento e altura, tá? E nós podemos simplesmente alterar aqui. Uma dica que eu dou, quando nós não temos um valor já padrão, mas a gente está apenas esboçando uma ideia, nós podemos usar o próprio scroll do mouse, ó, tá? Para poder regular essa altura. Ao invés de ficar digitando, nós podemos simplesmente girar aqui o scroll do mouse e ele vai alterando essas medidas, tá? Ó. Ok? Isso vale, lógico, para todos aqui. Então veja que é uma forma relativamente simples de desenho, porque nós não precisaríamos fazer um esboço, depois uma projeção 3D sobre esse esboço e assim por diante. No entanto, a gente tem um limite aqui na bancada Part, que é que a gente precisa partir de elementos sólidos de geometrias mais simples, como cubos, cilindros, como eu comentei. São esses que estão aqui disponíveis para nós, ó. Tá bom? Então veja só, ó, vou dar um outro exemplo. Vamos pegar um outro elemento, tá? Vamos excluir aqui o cubo. Vamos excluir. Vamos, por exemplo, colocar um cilindro. Tá? Então, caso o nosso projeto ele parta de um cilindro, facilmente nós podemos, ao invés de fazer todo um esboço, fazer uma projeção, né, um preencher para uma circunferência, nós já temos isso já previamente feito aqui na bancada Part. Tá? Veja que aqui nós podemos também alterar algumas informações do cilindro, como, por exemplo, o raio dele, ok? Só cuidado, porque aqui é raio, tá? Não é o diâmetro, então a gente tem que considerar o raio do cilindro. Aqui estaríamos considerando a altura ou o comprimento do cilindro, tá bom? E aqui, na verdade, a gente estaria controlando a abertura de ângulo do cilindro, tá? Ou seja, se é uma peça totalmente preenchida, 360 graus, ou se é parcial. Então, aqui facilmente, por exemplo, a gente consegue fazer desenho, por exemplo, de um tipo de cunha, né? Ou, por exemplo, um exemplo de uma chaveta, meia-lua, tudo bem? Então a gente pode facilmente controlar o ângulo aqui também para configurar no caso do cilindro, que eu estou usando também novamente o scroll do mouse para poder fazer esse movimento. Então perceba que depois você pode ir testando cada uma dessas geometrias para verificar os pontos de configuração, que a gente pode realizar aqui na bancada Part. Tá bom? Outro ponto também importante aqui é que dentro dessa bancada a gente consegue combinar elementos, né? Então nós podemos combinar cubos com cilindros ou cubos e cubos, e aí a gente pode combinar ele fazendo processos de extração,
junção no mesmo corpo, podemos fazer, subtrair, né, um objeto do outro, tá? E assim a gente pode ir criando outras formas, outras geometrias. Lembrando que a gente sempre acaba partindo de um elemento, simples, sólido e simples, tá? Ok? Uma outra coisa importante que a gente precisa saber é que esse elemento ele pode ser transferido, por exemplo, para a bancada Part Design, tá? Então, para isso, só para fazer essa demonstração, eu vou excluir aqui esse cilindro, tá? Vou desenhar um cubo, porque ele tem uma simetria depois um pouco mais fácil de trabalhar ali na parte de design, tá? Vamos deixar esse cubo aqui com as medidas 10, 10 e 10 milímetros, tá? Ok? Aí nós podemos vir aqui, ó, trocar a bancada para a bancada Part Design. Por quê? Porque agora a bancada Part Design ela vai identificar esse cubo como sendo um elemento de trabalho, tá bom? Então a gente pode, por exemplo, a partir desse cubo, nós podemos, por exemplo, fazer um furo, se nós quisermos, nessa face. Ou seja, a gente inicia o desenho da bancada Part, e depois, se nós precisarmos detalhar algumas coisas que se tornam mais complexas na bancada Part, nós podemos trazer para a parte Design e então fazer as configurações na bancada Part Design. Pessoal, agora aqui na bancada Part Design, antes de nós começarmos a montar o esboço, é importante que a gente realize o seguinte procedimento. Primeiro, nós precisamos criar um corpo, tá? Então vamos criar um corpo, ele vai deixar aqui body. Depois, uma outra coisa que você precisa fazer é transportar a forma que você criou na bancada Part, nesse caso é a forma sólida desse cubo, nós precisamos transportar ele para dentro desse corpo, para que ele possa entender que é sobre esse corpo que vai ser feito o esboço. Então, basta você aqui com o mouse vir, clicar aqui em cima do corpo e soltar. Ele vai clicar aqui, vai criar um Base Filter, né? Que significa que ele está referenciando agora esse corpo ao cubo que você desenhou. Tá bom? É importante fazer isso, porque senão o FreeCAD ele não entende que você vai começar a desenhar em cima desse objeto sólido, ou seja, vai usar as faces e as referências dele, tá? Veja que aqui, ó, nós podemos tranquilamente, ó, selecionar as faces, as arestas e tudo aqui dentro desse corpo, tá bom? Mas lembrando que esse objeto foi desenhado na bancada Part, não da bancada Part Design. Ok? Então vamos lá. Agora, para fazer o furo, é aquele procedimento que nós já conhecemos das aulas anteriores. Nós selecionamos a face aqui em cima nesse caso, nós vamos aqui criar um esboço, ok? Então vai aparecer aqui a face, aquela face superior. Aí nós podemos vir aqui, ó, selecionar uma circunferência, podemos clicar aqui aleatório, depois nós vamos travar ela na posição, ok? Vamos usar, agora desenhando circunferência, vamos restringir ela, tá? Vamos começar com a restrição do diâmetro. Vamos colocar um diâmetro aí de 5 milímetros. Lembrando que esse é um cubo, né? Cada aresta aqui está em 10 milímetros, tá bom? Aí agora a gente precisa travar essa circunferência no centro desse cubo. Então o que a gente precisa fazer? Nós precisamos fazer as cotas de restrição vertical e restrição horizontal. Vamos começar aqui com a restrição horizontal. Só clicando, clica-se no centro da circunferência. Podemos clicar aqui no eixo, na origem aqui dos eixos, tá? E realizamos uma restrição horizontal. Como a aresta vale 10 milímetros, então a restrição horizontal vai ficar 5 milímetros, né? Ela fica exatamente no centro horizontal aqui, ó. Beleza? Então essa aqui é a restrição horizontal. Precisamos fazer a restrição vertical, que é aqui, né? Também 5 milímetros. Olha lá, pronto. Então a peça, o esboço está totalmente travado na face aqui, ok? Feito isso, só confirmando, então lá ó, as restrições que nós criamos, tá? As restrições e, na verdade, o único elemento que a gente tem do esboço, que é um círculo aqui, tá bom? Apareceu ali Full Constraint, significa que está totalmente travado, a gente pode fazer a operação de sólido nesse esboço, tá? Fechamos aqui, fazer uma perfuração, tá bom? Selecionamos o sketch, vemos aqui em
perfuração, clicamos. Nós aqui devemos selecionar, né, qual que é a profundidade desse furo. Então, se nós quisermos que esse furo ele atinja apenas uma parte do volume, né, uma certa profundidade, a gente coloca qual é este valor aqui. Além disso, nós podemos também colocar a opção atravessando tudo, e aí ele vai fazer atravessar o material por completo. Uma outra possibilidade que também é interessante, caso a gente use a opção dimensão, a gente tem a opção de trabalhar com um ângulo aqui, ó. Esse ângulo é como se fosse um ângulo de afunilamento, tá vendo, ó? Então nós vamos conseguir fazer com que ele vá afunilando a um certo ângulo até a medida final aqui, ó. Tá? Porque ele dá um erro quando a gente chega no limite de ângulo, tá? Então aqui, ó, na verdade, a gente criou como se fosse um funil, né? Na verdade, ele vai afunilando a medida aqui até chegar lá no fundinho, tudo bem? Existe, lógico, um limite máximo aqui para esse ângulo aqui, ok? Lembrando que a gente pode fazer isso também para dimensões um pouquinho maiores. Tá? Nós podemos estabelecer qual que é esse comprimento aqui, tá? Que a gente quer, e depois ajustar o ângulo. Ok? Então podemos fazer isso quase que até o fundo da peça, se nós quisermos, ó. É só a gente ajeitar a profundidade, ó lá. Aqui a gente passou, tá vendo? Ó? Então, lembrando que a peça tem 10 milímetros, né? Então, aqui já seria, a gente já passou a peça já usando a opção dimensão. Depois nós estabelecemos qual é o ângulo que a gente quer aqui. Lógico que isso vai influenciar a abertura ali embaixo, né? Desse, praticamente um funil, né? Quase que um funil. E deixa eu inverter a peça para vocês verem ela aqui do outro lado, tá vendo? Ok? Então você faz como se fosse uma perfuração em ângulo. É uma outra opção bastante interessante aí do FreeCAD. Ok? Legal, né? Então, joia. Aprendemos mais algumas coisas aqui hoje. Um abraço, até a próxima.